Gravando. Independência, 11 horas 33 minutos, 11h33. E como nós havíamos falado, estamos aqui com a presença da psicóloga Roberta Freitas. Hoje ela vai estar falando com a gente aqui a respeito de depressão. Bom dia, Roberta. Bom dia, Xênia. É um prazer estar aqui novamente. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Independência FM. Então, hoje nós vamos falar aí de depressão. Então, vamos começar. O que é a depressão, né, Roberta? Bom, Xênia, a depressão é uma doença grave que precisa de tratamento, muitas vezes medicamentoso, associado à terapia. Os sintomas mais comuns são alteração no sono, irritabilidade, perda de interesse por coisas que antes davam prazer. Então, por exemplo, a pessoa que gostava de passear com os amigos e jogar um futebol e agora não mais. E também a tristeza profunda e prolongada. Lembrando que tristeza não é sinal de depressão. Todos nós ficamos tristes. No caso aqui é a tristeza profunda e prolongada. E lembrando também que no caso, né, de medicação, somente o médico pode prescrever. Bom? Certo. E o que leva aí uma pessoa a apresentar um quadro de depressão? Jenny, existem alguns fatores de risco que somados levam a um quadro depressivo. Eu vou citar 3 principais fatores de risco. O primeiro é a genética. Então, a pessoa já deve ter assim, uma predisposição genética, né, que teve um pai, a mãe, um avô, a avó, né, que teve depressão, então aumenta a chance da pessoa ter depressão. É igual o diabetes, o câncer, quem já teve casos na família precisa ficar atento. Um outro fator de risco é a alimentação ruim. Existem alguns alimentos que eles são inflamatórios e contribuem, esses alimentos estão associados a algumas doenças. No caso da depressão, vou falar dos alimentos como açúcares, o álcool, os carboidratos simples, como farinha de trigo. E um outro fator de risco é também o estresse. O estresse tem acometido muita gente com a depressão, muito. Né? E existe alguma relação entre a depressão e a vida moderna? A vida moderna ela é muito estressante. E como nós vimos, o estresse é um fator de risco para a depressão. Então, vamos citar aí alguns eventos estressores. Trabalho excessivo, muitas vezes estressante, trânsito pesado, a pessoa descansar pouco, ou porque ela está trabalhando muito, ou porque ela está dormindo mal devido às preocupações com trabalho, com família, com dinheiro. E o excesso de cobranças e metas cada vez mais altas para serem atingidas. Metas pessoais, metas no trabalho. Então, a depressão e a vida moderna têm sim uma relação, uma vez que esses eventos estressores da vida moderna levam à depressão. A gente tem visto, assim, que essa vida moderna, essa comunicação que tem hoje, com os meios de comunicação, telefone, internet, ocupa muito tempo da pessoa. Eu até comentava que na minha infância, a gente chegava em casa, 7 horas, saía, ia pra casa de um parente, conversar, demorava a passar. Hoje, você chega às 7 horas, quando vê, acabou o tempo. Tinha momentos de prazer, né, de lazer. A gente hoje ocupa muito tempo da gente com essas coisas, então, onde que esses eventos estressores aí causam a depressão. Por que um ambiente de trabalho estressante, uma pessoa tem depressão e a outra não? Por conta desses fatores de risco. Então, no caso, a pessoa que teve a depressão, pode ser que ela já tinha aí, né, o fator de risco da genética, e a que não teve depressão não tinha esse fator da genética. Pode ser que a pessoa que teve depressão fazia uso desses alimentos inflamatórios, e a pessoa que não teve a depressão fazia uso de uma alimentação mais saudável. Pode ser que a pessoa que teve depressão ela tinha uma vida estressante não só no trabalho, mas também fora de casa. A pessoa não tinha momentos de prazer, de lazer com a família. Então, a pessoa que não teve depressão provavelmente tinha o estresse só ali no trabalho. Mas ela chegava em casa, ela tinha momentos de prazer, de lazer com a família. Então, esses fatores de risco somados é que vão determinar, né, a pessoa ter ou não a depressão. Certo. Pessoas que têm caso de depressão na família, sabendo que o fator genético é um risco e ela pode vir a apresentar um quadro depressivo,
Essas pessoas podem fazer algo para prevenir a depressão? Sim. O primeiro passo, Xênia, é a pessoa conhecer esses fatores de risco. Então, a pessoa sabendo que ela tem aí o fator genético e isso não tem como ela mudar, ela vai trabalhar em cima dos outros fatores de risco. No caso, é o estresse, os hábitos alimentares, vamos falar também do sedentarismo, né? Então, hoje nós acumulamos muitas coisas no nosso dia a dia que podem ser eliminadas. Então, você vê aí, por exemplo, uma pessoa que trabalha por conta, um marceneiro, vamos dar um exemplo. Ele começa a pegar muito serviço. E aí ele passa a não ter momentos de prazer. Porque aí ele tem que dar conta daquela carga excessiva de trabalho, né? E isso vai trazer uma preocupação, um desgaste muito grande, um estresse muito grande para ele. Então, a pessoa ela precisa buscar um equilíbrio entre o trabalho e o prazer. Na questão aí da alimentação ruim, a pessoa tirar esses alimentos inflamatórios que levam à depressão e acrescentar alimentos que ajudam no combate à depressão. Alimentos como as hortaliças verdes, couve, brócolis, espinafre, alface, algumas frutas como a laranja, o limão, mamão, abacate, melancia, castanhas, arroz integral, o mel. Lembrando que, se tratando de alimentação, a pessoa precisa buscar a ajuda de um nutricionista para elaborar um plano alimentar. E como eu disse aí também, o sedentarismo. Então, existem estudos que comprovam que a atividade física ajuda no combate e tratamento da depressão. A atividade física, ela aumenta os níveis de serotonina. A serotonina é responsável por regular o nosso humor, o sono, o apetite, a memória. E também a atividade física ajuda na autoestima da pessoa. A pessoa que pratica atividade física, ela fica mais assim disposta, aquela sensação de bem-estar, de dever cumprido. Então, a atividade física também é muito importante, né? E aí também eu gostaria de citar aqui, que eu não falei antes, o cigarro, né, Xênia? Então, também é uma substância aí que é um fator de risco também. Você estava falando de prazer, né, assim, né, ter um momento de lazer. Com essa pandemia, o pessoal ficou muito preso em casa. E aí, no começo da pandemia, o pessoal aderiu bastante ao ciclismo, né? Sim, eu também fui. Sim. E o tanto de pessoas que se sentem bem hoje, porque é muito gostoso, a gente sai ver a natureza, né? Muito. Passeia, tem os amigos, a gente ri, diverte. Às vezes um passeio pode até ser longo, curto, mas se você tá na natureza com os amigos, o tanto que tantas pessoas que, assim, melhoraram nessa questão. Eu tive amigos que davam aula e estava estressada daquelas aulas online e começou a fazer o ciclismo, hoje aderiu e é uma coisa gostosa, um momento dela, né? É um momento de prazer, então a pessoa tem que ter esse momento de prazer, de lazer, né? Isso é fundamental. Você tem mais alguma dica que você queira deixar aqui para os nossos ouvintes a respeito? Bom, Xênia, eu gostaria de deixar para os ouvintes que a depressão é uma doença séria, que a pessoa depressiva ela não está com frescura, não está com preguiça. Então, se a pessoa depressiva ela precisa muito do apoio dos familiares, dos amigos, é fundamental. E uma outra coisa também, que às vezes os familiares, os cuidadores, né, da pessoa que tem depressão, eles não sabem como lidar, não sabem como agir e acabam ficando estressados. E como nós vimos, o estresse é o fator de risco para a depressão. Então, as pessoas que não estiverem sabendo lidar, buscar a ajuda também, para que não venha adoecer, né? E eu gostaria de deixar aí também os nossos canais, aí, as redes sociais, né, para as pessoas que quiserem mais temas sobre psicologia, saúde mental. Tem aí o canal do YouTube, o Psi Diferente, o Facebook, Psi Diferente, e o Instagram, Psi Roberta Freitas 2021. E lembrando aí aos ouvintes que eu estou aqui, né, de segunda a sábado, às 7h30 da manhã e às 5 da tarde, com o nosso Momento Psi. Quero desejar a todos um ótimo dia e que fiquem todos com Deus. E mais uma vez, obrigada, Xênia, pela oportunidade de estar aqui. Obrigada a você por estar aqui passando, né, essas informações. São informações assim muito interessantes para a população, para o pessoal estar sabendo o que se passa, né? Tem vários temas muito interessantes para o pessoal, né? Então é um prazer ter você aqui com a gente, sempre passando essas informações para a população. Muito obrigada. Tá? Um ótimo final de semana para você também. Para você também e para todos os ouvintes da Rádio Independência FM.